Olá, olá pessoal, tudo bem? Boa noite a todos. Hoje nós estamos aqui iniciando aí a nossa live de número 39. Hoje é uma live muito especial, pessoal. Nós vamos tratar aí de um assunto bacana. Nós vamos falar sobre seguros. Deixa eu só arrumar um detalhezinho aqui que não ficou legal. Espera só um pouquinho, pessoal. Ótimo. Também vou estar fazendo aqui alguns convites agora, convidando aí algumas pessoas aí para estar assistindo essa live com a gente. Hoje nós vamos receber aí uma convidada muito especial, a Graziela Velasco, advogada especialista em seguros. Vai ser muito bacana. Nós vamos abordar aí muita coisa legal. Estou fazendo aqui uns convites, pessoal. Hoje nós estamos aí no dia 22 de dezembro. Como eu disse anteriormente, é a nossa live de número 39. Então é uma live muito especial. Esse período de pandemia aí foi um marco nas lives condominiais, né? Então hoje nós estamos atingindo a 39ª live, ou seja, a 39ª semana, que a gente traz aí assuntos voltados para condomínios. E como eu disse, a nossa convidada, ela vai se apresentar, mas eu vou passar para vocês a Graziela Velasco, lá de São Paulo. Foi uma indicação aí de uma amiga nossa que também já tive o prazer de fazer uma live com ela, a Marcela Gondim. E hoje nós estamos trazendo esse assunto, terminando aqui uns convites, pessoal, para vocês que estão assistindo, esse aviãozinho aí aqui na lateralzinha, que é onde a gente faz os convites para o pessoal assistir aí as nossas lives. Ótimo. Convites enviados. Deixa eu ver se a minha convidada já está por aqui. Ótimo, já vou colocar ela aqui. Vamos lá, Eduardo da Next Auditoria, sempre presente aqui com a gente. Vamos só aguardar a Graziela aceitar aí o nosso convite e nós já vamos iniciar o nosso bate-papo. Olá, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Graziela. Prazer aí estar dividindo aí essa live hoje com você, uma live aí já próxima aí de vésperas de festas, né, de Natal, de Ano Novo, o pessoal tudo na correria. Consegui aí ter um espacinho aí na sua agenda para a gente trazer aí um pouco sobre essa parte de seguros, né? Quando eu fiz a live com a Marcela, ela falou, olha, você precisa fazer uma live com a Graziela, porque você vai conseguir levar aí muito conteúdo da área de seguros aí para as pessoas que te acompanham, as pessoas que te assistem, né? E eu falei, não, eu vou colocar na agenda aqui e vou fazer o convite. Estamos aqui, né? Hoje. E eu agradeço muito o convite, Vinícius. Agradeço muito, é um assunto super importante, né? Difundir aí a cultura do seguro no Brasil, né? Porque é um país que não tem a cultura do seguro. Então eu fico muito feliz aí de poder estar divulgando, explicando para as pessoas como que funciona, a importância do seguro, né? Fico muito feliz, muito obrigada pelo convite. Bacana, muito bom. E nós aqui ficamos muito felizes de ter você com a gente, de ter, né, reservado aí um espacinho aí para a gente poder fazer esse bate-papo hoje. Graziela, antes da gente entrar no nosso tema, né, a fundo aqui, as pessoas que estão assistindo podem ficar à vontade para fazer perguntas, mas antes disso eu queria que você se apresentasse. Pode usar o tempo que se fizer necessário para que as pessoas conheçam com quem nós vamos estar falando hoje, o seu gabarito na área de seguro, na área do direito. Pode ficar à vontade para se apresentar para o pessoal e aí a gente já vai dar início aí no nosso bate-papo. Bom, meu nome é Graziela Velasco, eu sou advogada aqui de Campinas, né, interior de São Paulo. Eu tenho MBA em seguro,
faz 17 anos que eu trabalho no mercado de seguro. Hoje eu trabalho assim a favor do consumidor, mas já trabalhei muitos anos a favor das seguradoras, né? E atualmente eu sou vice-presidente da Comissão de Direito Securitário aqui da OAB de Campinas. Bacana. E qual que é essa relação que tem assim, tão forte, né, no seguro com o direito? É porque é um contrato, né? O contrato ele prevê várias regras, né? E o seguro ele é bem peculiar, ele é bem específico, né? Então, muitos advogados desconhecem realmente o contrato de seguro, porque até a nomenclatura, os termos técnicos, é totalmente diferenciado das nomenclaturas normais de um contrato, né? Então, por isso que tem esse estudo do direito securitário. Toda análise aí de contrato, do que é exclusão, do que é permitido, do que não é permitido, discussões jurídicas, né, das coberturas. E é interessante porque quando a gente sabe, né, quem lida com condomínios, até às vezes quando aparece aí um síndico novo e que nunca foi síndico, né, ainda acontece isso em condomínios, e aí sempre tem aquela frasinha que o pessoal conhece, né, seguro anual obrigatório. Então a gente já sabe, né, que o seguro ele é um item de contratação obrigatória, ele é de renovação anual. E sempre o síndico, os condomínios, né, os condôminos também precisam tomar muito cuidado com isso. E aí você falando, né, a questão do direito securitário, muito quando você vai falar em seguro, todo mundo, eu imagino que quem estiver assistindo aqui, se eu estiver errado, me corrija também, você também, vai falar em seguro, vai atrás de corretora de seguro, vai atrás do vendedor do seguro, do corretor, e acaba que assim fica meio falho essa questão de falar assim, peraí, deixa eu falar com o meu advogado, advogado do condomínio, para ver se essa pólice está realmente de acordo, se ela vai contemplar realmente o que a gente precisa. E acaba que assim, por isso que eu te perguntei, né, essa relação do seguro com o direito, porque não é muito comum, pelo menos a gente não vê muito isso, as pessoas se preocuparem na hora de fechar uma pólice de seguro, perguntar para o advogado, perguntar para alguém da área do direito que está composto ali, e isso acaba que incorre numa falha muito grande, né? Sim. Sim, é que assim, né? Até que você colocou aí que o corretor ele é vendedor, né? Mas eu acredito que o corretor ele é um especialista, tá? Ele estuda o seguro, né? Então precisa verificar, porque do mesmo jeito que tem o advogado securitário, o advogado trabalhista, o advogado de família, existe o corretor especializado em seguro condomínio, tem o corretor especializado em seguro de vida, né? Então tem que buscar um corretor especializado em condomínio. Por quê? Porque é importante que o corretor também vá até o condomínio e faça essa inspeção no condomínio para ele poder avaliar o risco, para poder fazer uma pólice adequada para o condomínio, né? Então, eu acredito que também o corretor ele tem essa obrigação de colocar o produto para o cliente, explicar as coberturas, né? Do que é coberto, o que não é coberto, se existe coberturas adicionais, quais as coberturas que podem ser colocadas no contrato de seguro. Então, eu acho que o corretor também ele tem esse papel muito importante, né? E claro que a discussão jurídica, né, se existe alguma cláusula abusiva ou não com relação ao contrato de seguro, aí o advogado ele vai conseguir orientar o cliente se é abusivo ou não, e se cabe essa discussão juridicamente. E quando a gente fala nessa questão, né, do seguro, foi como eu tinha comentado, né, isso já é uma premissa do próprio Código Civil, né, artigo 1346, né, que Sim. já fala lá que é obrigatório o seguro na edificação contra incêndio, incêndio e destruição total ou parcial, né? Incêndio, raio e Isso. explosão. A obrigatoriedade é sobre somente incêndio, raio, explosão ou é o seguro como um todo? A obrigatoriedade. Não, essa a obrigatoriedade é a cobertura básica, né? Raio, incêndio e explosão. E aí existem as coberturas adicionais que são colocadas no mercado. É importante colocar que no mercado existem várias seguradoras, né?
não são poucas, são muitas seguradoras, né? E cada seguradora, existe o seguro condomínio, mas cada seguradora, ela tem um produto dela, né? Então, ela pode colocar coberturas adicionais diferenciadas de outras seguradoras. Por isso que o corretor é importante, porque é o corretor que vai estudar esse produto, né? E colocar para o cliente qual que é a mais importante. Nossa, desculpa, tem uma moto. Tranquilo. Então, é isso que é importante. O corretor, ele vai estudar esse produto, entendeu? E colocar para o condomínio qual que é a cobertura mais interessante. E aí, como tem várias seguradoras, talvez o síndico fique em dúvida, né? Será que essa seguradora, qual que é a procedência dela? Será que ela é uma boa seguradora? Ela vai honrar com seus compromissos? Bom, a atividade securitária no país, ela é totalmente regulamentada. Então, para a seguradora conseguir atuar no país, ela precisa ter uma autorização, né? E uma das autorizações é justamente ter o requisito de capital mínimo para poder pagar todas as indenizações. E aí você pode ir no site da SUSEP, né, e pesquisar tanto a seguradora quanto o corretor, se eles estão aptos a poder atuar aqui no país. O que é a SUSEP? Porque muita gente fica com essa dúvida, porque não sei se em Campinas apareceu, chegou a ter essa situação, mas a gente vê muito seguros para carros daquelas cooperativas, né? Empresas cooperam, não sei se tem isso aí, tem, né? Existe. Então a gente vê muito essas cooperativas, e aí quando você pega o preço dessa cooperativa e leva para a corretora de seguro, a primeira coisa que ela fala, peraí, você pesquisou se essa empresa ela é registrada na SUSEP? Então, aí já ia uma coisa, né? A questão da cooperativa e da SUSEP. Então, primeiro, o que é essa SUSEP? A SUSEP é o órgão regulador, né? Ele que vai regular, emitir normas para as seguradoras, né? E vai verificar se a seguradora ela preenche todos os requisitos para atuar no país. As cooperativas, elas se vendem como seguradoras, mas elas são uma associação, tanto é que elas têm que colocar associado e não segurado, né? Porque ela não é uma seguradora, ela é uma associação. Então, você se associa, né, para poder ter benefícios ali da associação, que é totalmente diferente, tá? As associações, elas não preenchem esses requisitos de capital mínimo, por exemplo, da seguradora. Então, assim, o meu conselho jurídico é que feche um seguro em vez de fechar uma associação, tá? Porque a seguradora você vai estar muito mais resguardado do que com uma associação. É muito comum a associação para veículos, por exemplo, que eu nem vou julgar muito essa questão, porque tem seguradoras que não fazem seguro de determinados veículos. E aí uma das opções para a pessoa é realmente a associação, né? Mas a seguradora, ela é totalmente regulamentada, ela tem que preencher vários requisitos para poder atuar no país, então ela te dá mais garantia do que uma associação. Você já viu esses casos de cooperativa, associação fazer seguro para condomínio? Nunca viu falar? Nunca Aqui vi. em Goiânia andou aparecendo isso. Apareceu, andou... É um risco muito grande, eu não aconselho, busque uma seguradora, vá no site da SUSEP, coloque o nome lá e feche com uma seguradora, que com certeza você vai estar muito mais resguardado do que com uma associação. Porque acaba que o risco é muito grande e a gente percebe muito, você falou a questão do corretor, né? O corretor, além dele simplesmente só o vendedor do seguro, ele também é uma pessoa que ele tem que ter expertise do que ele está ofertando, né? Do produto que ele está vendendo, das responsabilidades civis e criminais que tem no condomínio, que precisam ser cobertas, né? Responsabilidade garagista, de portão, de elevador, de funcionários, enfim, né? Como você disse, a gente falou no começo, questão de incêndio, para-raio, casos que aconteceram em algumas regiões do Brasil do prédio por problemas de falta de manutenção, o prédio veio a cair. Então, tudo isso, um condomínio que tem o seguro, ele tem lá as coberturas. Então, querendo ou não, o corretor ele tem que ter essa expertise também. Só que a gente vê
Sim, e importante, Vinícius, que essas coberturas que você mencionou são coberturas adicionais, tá? Então, precisa sentar com o corretor e solicitar e verificar se essas coberturas estão no contrato de seguro do condomínio. E caso não esteja, né, por exemplo, terminou a live aqui, o síndico vai lá e fala, eu vou ver o que tem coberto no condomínio. Se ele verificar que não tem, por exemplo, cobertura para vendaval, não tem cobertura para alagamento, ele pode ligar para o corretor e falar, olha, eu quero essas coberturas, entendeu? E aí vai fazer um endosso para a seguradora e a seguradora vai emitir o prêmio, né, correspondente a esse endosso. Isso, justamente. E aqui tem até uma pergunta do Eduardo, lá da Next. Já já eu vou fazer ela aqui para a gente poder solucionar isso. Mas como eu estava falando, aí o corretor precisa ter esse conhecimento, né? Ele tem que conhecer tudo isso e não só simplesmente, como você mesmo disse, eu ia até perguntar isso, se essas coberturas são coberturas essenciais ou se elas são coberturas adicionais, né? Você já até respondeu. Só que acaba que muitos dos corretores nem percebem isso e às vezes nem oferecem. Isso é uma falha ou é uma praxe de mercado? Não oferecer essas coberturas adicionais? É uma falha do corretor. É uma falha do corretor. Uma coisa que eu até oriento os síndicos, o que acontece? A cobertura básica é obrigatória. Então, ele não precisa de assembleia para poder fechar o seguro de cobertura básica. Tá? Mas o que acontece? Seria interessante fazer uma assembleia e colocar as coberturas adicionais para todos, né? E até resguardar o síndico de, por exemplo, assim, os condôminos não querem cobertura para vendaval, por exemplo, e ficar constando que eles não querem essa cobertura. Então, é legal discutir isso com condôminos também, para verificar quais as coberturas que vão ser adicionadas na pólice. E o corretor, ele é obrigado, tá, por lei, a orientar o síndico com relação a toda a contratação do seguro, porque ele que é o intermediador. Então, é o segurado, a seguradora, o corretor que vai fazer essa intermediação. Então, ele tem que estar apto, né, para poder orientar direitinho o segurado com relação a todas as cláusulas contratuais. Perfeito. Olha só que pergunta interessante aqui do pessoal lá da Next, do Eduardo, lá de Recife, que está acompanhando aqui com a gente. Ele pergunta o seguinte: onde é preciso ficar atento na diferença do seguro de um condomínio residencial e comercial? É obrigatório para os dois, né? Se é condomínio residencial e comercial, é obrigatório para os dois, não tem diferença, né? O que acontece é que, por exemplo, quando é comercial, você tem algumas coberturas adicionais relacionadas a atividades, né? Lucros cessantes, perda de aluguel, então você pode verificar na questão comercial algumas coberturas adicionais especificamente para o comércio. Perfeito. E acaba que assim, existem condomínios comerciais, ele tem ali as particularidades dos residenciais, então tem coisas que tem cobertura num e no outro, mas também aquela cobertura essencial, a padrão, ela é padrão, né, já o próprio nome já fala, e a cobertura adicional aí depende da característica do condomínio, né? Por exemplo, às vezes o condomínio comercial costuma ter mais elevadores, querendo ou não, então ele tem que ter uma cobertura para esses equipamentos por uma quantidade maior, acaba que isso impacta em valores, às vezes uma responsabilidade garagista, se o condomínio comercial ele tem a garagem. Quando o condomínio comercial ele tem a garagem, mas ela é rotativa e ela é locada. Aí vem lá uma empresa de estacionamento, loca aquela garagem, vai ganhar um dinheiro com aquilo e pagar um aluguel daquele valor para o condomínio. A responsabilidade garagista lá de seguro, ela é do condomínio ou da empresa que está prestando aquele serviço? Eu entendo que é do prestador de serviço e ele tem que ter um seguro também, né? Ele tem que ter um seguro também. É importante até o síndico ter um seguro de responsabilidade civil, o condomínio ter um seguro de responsabilidade civil, né? Não só da edificação. E talvez o que ele também gostaria de perguntar qual que é a diferença se você faz o seguro do condomínio, né? Mas dentro da residência, dentro do apartamento, por exemplo, não está segurado. Então, benfeitorias, a televisão, não está segurado com o seguro do condomínio. Você tem que fazer o próprio seu, entendeu? O próprio condomínio tem que fazer o próprio seguro dele. O que está coberto é a edificação. Perfeito. Eu te perguntei essa questão do estacionamento, que a gente vê muito, é muito comum, né,
shoppings, supermercados e às vezes até alguns condomínios comerciais, pelo menos aqui na nossa região é muito comum isso. Você chega, já pega aquele canhotinho, né, que é o ticketzinho do estacionamento, e lá atrás dele fala que se tiver alguma coisa furtada dentro do carro, a empresa X estacionamentos, ela não é responsável. Então, acaba que, querendo ou não, ela é responsável, né? Porque ela tem que ter um seguro daquele Sim, lugar. é que assim, juridicamente, né, pode haver uma solidariedade, né? O juiz, qual que é o intuito do judiciário? O judiciário ele protege a vítima, tá? Então ele vai verificar numa circunstância, se tiver duas pessoas, ele pode reconhecer a solidariedade, tá? E fazer com que os dois paguem. Tá? E aí a pessoa que se não se achar no direito de pagar pode até entrar com uma ação de regresso. Perfeito. Olha só, nós temos aqui até um participante, o João Bosco, corretor. Olha, já vamos ter aqui uma participação muito boa. Ele fala da questão da lei da obrigatoriedade, né, que é de 1960, e fala também que é preciso avaliar os riscos atuais e as apólices atuais. Até falando nisso, puxando um gancho desse assunto, que o João Bosco comentou aqui, hoje em dia, né, com o período da pandemia, está sendo muito comum você já tem um seguro, vigente no prédio, está funcionando, vai fazer a renovação. E aí é de praxe, acaba que uma corretora ela trabalha com várias seguradoras, né? A corretora A, ela não trabalha só com uma corretora, ela tem um leque ali de corretoras, até por conta de cotação, né? De valores de franquia, a gente vai falar disso aqui daqui a pouco, de prêmios, mas enfim, cada uma tem ali uma diferenciação. E aí a gente tem visto, tem sido muito comum na renovação do seguro, ok, fez lá com 5 cotações, definiu, vou continuar com a seguradora tal, que já atende condomínio, e aí vai fazer a vistoria. E aí o corretor pega e fala assim, que dia que eu posso te ligar, você vai fazer uma vistoria para mim de vídeo e mandar para mim. Isso é certo? Fazer essa vistoria virtual? É que com a pandemia algumas coisas foram permitidas, Uhum. né? Essa questão virtual por causa da pandemia. Mas eu acredito que depois que passar essa pandemia vai ter que voltar a vistoria presencial, que é mais importante. Com certeza você verifica questões muito mais importantes do que simplesmente um vídeo. Porque se omitir qualquer informação na contratação do seguro, você pode perder o direito da indenização, né? Então, por exemplo, essa vistoria de vídeo é um risco, porque se passar alguma coisa ali que deveria estar constando no seguro e passou, a seguradora pode entender aí como uma omissão. Olha, nós estamos com uma participante aí, ó, grandiosa aí, ó. A Marcela está aqui com a gente assistindo. Conhece ela, doutora? Oi? Conhece Marcela Gondim? Marcela Gundi é minha prima, né, gente? Além de tudo, ela é minha prima Que querida. bom, bacana. Bom, foi ela que intermediou essa live aí, fico muito feliz aí de poder. Sim, maravilhosa, maravilhosa, fazendo um excelente trabalho em São José dos Campos, na OAB de São José dos Campos. Bacana, muito bom. A gente estava falando da questão da vistoria virtual, né? E é muito comum em carros, né? Em veículos, motocicletas, automóveis, né? Porque querendo ou não, posso falar besteira, mas às vezes é mais simples, né? Você tira uma foto da lateral, da parte de trás, de velocímetro, de motor, chassi, enfim. Agora, quando você faz uma vistoria virtual de um carro, eu fico muito preocupado, porque. Desculpa, do carro não, a vistoria virtual do prédio, porque existem Sim, prédios que são simples, mas existem prédios que são muito complexos, né? Tem que olhar bombas, sistemas, enfim, uma série de sim, coisas. Uma sim. coisa que é muito importante que as pessoas às vezes não se preocupam faz a renovação do seguro, tudo, e não preocupa com o certificado do bombeiro. Acaba que é um item também muito importante que se você tem o seguro em dia, tá pago, tem lá todas as coberturas, mas o seu Sercons estiver vencido ou não tiver conseguido renovar, é um item que vai te prejudicar muito, né? E às vezes os corretores não Sim, falam isso. sim. A seguradora ela pode entender que é um agravamento de risco, né? É muito interessante, Vinícius, porque eu tive um caso que eu acompanhei um síndico
e numa audiência, num escritório que eu trabalhei. E um dos moradores fez a instalação de um ar-condicionado, tá? E ainda até mudou a fachada do prédio, uma coisa bem horrorosa. E aí o que aconteceu? Eu pedi essa documentação, né, para o síndico da BNT, né, da regulamentação da instalação, e ele não tinha essa documentação, né? Ele não solicitou essa documentação e ele é obrigado a solicitar essa documentação. Então, se o síndico não solicita e não tem essa documentação, a seguradora pode entender que ele agravou o risco. Então, por exemplo, se esse ar-condicionado pega fogo e causa um desastre, né? E a seguradora vai pedir a documentação e não tem a documentação, ela pode entender, olha, houve um agravamento intencional do risco e eu não vou pagar. Entendeu? Olha que importância que tem você pedir todas as documentações. E aí até orientei o síndico, falei, pelo amor de Deus, se me causa um acidente, o síndico acaba pagando do próprio bolso, porque ele é responsável perante a justiça, entendeu? Se ele não tiver o seguro, ele vai ter que pagar para o próprio bolso a indenização. E é uma situação bem delicada, a gente já passou por uma situação assim aqui, há uns 8 a 10 anos atrás, um condomínio onde uma pessoa causou um suicídio e ela ligou o fogão, ligou tudo que era a gás dentro do apartamento, ela ligou e acendeu várias velas dentro do apartamento. E aconteceu o que ela queria, né? O apartamento veio, explodiu o apartamento, danificou o elevador, danificou tudo que estava dentro do apartamento, várias coisas nos halls. Mas assim, graças a Deus não chegou a abalar a estrutura do condomínio, mas foi um caos aqui na cidade. E quando o bombeiro chegou, a primeira coisa que ele falou, cadê a apólice do seguro e o certificado do bombeiro, se vocês têm o certificado do bombeiro em dia. Foi apresentado tudo isso, então assim, a gente já tirou o condomínio, o síndico e até os demais condôminos da responsabilidade e recaiu tudo sobre os proprietários, os pais dessa pessoa nesse apartamento. Então, assim, é uma situação que precisa ter uma atenção muito grande isso, né? Porque às vezes as pessoas não se preocupam, faz o seguro, mas não se preocupa com o certificado, não se preocupa com tantas coisas dentro do seguro, né? Com essas regulamentações de obra, né? Quando vai reformar apartamento, tem que pedir toda a documentação, deixar toda a documentação hábil, porque a hora que acontecer um sinistro, que você for enviar a documentação para a seguradora, o prazo de 30 dias para pagamento é contado a partir da entrega de toda a documentação. Então, por isso que é importante o síndico deixar tudo organizado, toda a documentação correta. Aconteceu um sinistro, ele envia as documentações, estando todas as documentações corretamente, aí conta o prazo de 30 dias para pagamento da indenização. Temos uma pergunta aqui também, Onísio Rosa. Boa noite. Seguro de vida em grupo de funcionário. O corretor diz que só cobre dentro do condomínio. É verdade? Procede essa informação? E pelo que eu entendi é o seguinte, ele fez o seguro dos funcionários do prédio, né? Aí o corretor informou para ele que só cobre se ocorrer um sinistro dentro do condomínio, do local de trabalho. Procede essa informação? Ou ela é mais ampla? Precisa ler a apólice, precisa dar uma olhada na apólice. Né? Deve ser mais ou menos igual, aquela situação de acidente de trabalho, né? Se for no curso de trabalho, tipo do serviço para casa, ou de casa para o trabalho, eu acho que às vezes ainda deve ter essa cobertura, né? Então, tem que analisar realmente a cobertura, porque assim, por exemplo, tem seguro de vida que as pessoas elas acabam até confundindo, que nem acidente, né? Você faz uma apólice para acidente. E aí a pessoa ela tem um AVC, que é um acidente vascular. Só que ela não é um acidente de trauma, sabe? Então, não adianta falar, você tem um seguro de vida de acidente, aí você tem um AVC e acreditar que vai cobrir. Não vai cobrir, porque o AVC ele é uma doença, ele é considerado doença e não acidente. Então, tem que olhar realmente essa pólice e ver as coberturas com calma, ver se está coberto ou não. Então, vai depender realmente se é de acidente, se é de doença, tem que verificar. Até colocou aqui, que vida cobre 24 horas em qualquer lugar no Brasil, inclusive nas férias. Então, certamente tem, né? Eu acho que a dica que você deu, Graziela, é a
a que cabe mais nesse momento. A gente precisa ver realmente a pólice para ver o que consta lá, o que foi escrito, o que foi contratado, porque tem muita... Quando a gente fala de seguro de condomínio, é tão amplo, né? E às vezes, na hora de você Sim, contratar, tem tantas informações, tantos números, e se você não tiver um bom corretor, se você não tiver uma boa seguradora que você confie, e inclusive uma assessoria jurídica adequada que te dê todo o respaldo, às vezes você pega aquela apólice seguro, aquele tanto de apólice seguro é grande, ela é gigante, né? Então são muitas sim, coisas para ler. sim, O sim. brasileiro não tem costume de ler, né? Você passa um tutorial, compra um item, vai lá, segue o menu para instalar, né? Vai lá instalando, mete na tomada, faz as coisas. É mais ou menos acontece isso com seguro. Então é bom ter uma boa corretora de seguros, um bom corretor que te atenda, né, que te dê todo o respaldo sempre que se fizer necessário, uma boa assessoria jurídica, porque aí, querendo ou não, é um pouco complexo. Aí você vê lá coberturas Sim. para vendaval, queda de aeronave, né? Tem, por exemplo, tem gente fazendo seguro de queda de Sim. aeronave de condomínio horizontal. É viável fazer isso? Uma cobertura de queda de aeronave, condomínio horizontal? Olha, tem que ver se tem rota de avião, né? Por exemplo, aqui na onde eu moro é uma rota de avião, tá? Porque aqui tem o aeroporto de Viracopos de Campinas, então tem rota de avião. Então, vira e mexe, passa avião aqui em cima. Então, é importante, né? Então, se for rota de avião, é interessante fazer essa contratação, sim. Você tem aqui em Goiás, em Goiânia, na verdade, tem a região metropolitana, que são cidades que são próximas, e tem inúmeros condomínios, né? Que, que assim, não é rota de avião. E a gente tem visto muito isso. Faz o seguro e vai lá, a pessoa está pagando na cobertura do seguro. Queda de aeronave. Então acaba que assim, é uma consultoria mal prestada, né? Sim, sim, você tem que avaliar se é rota de avião, se existe realmente esse risco, né? Avaliação de risco. Então, o corretor, até mesmo a seguradora, às vezes ela disponibiliza também esse serviço, né, de avaliação de risco, conversar com a seguradora ela escuta muito o segurado, os corretores, então é importante fazer essa avaliação de risco, Uhum. né? Agora, você contratar um risco que realmente, assim, é mínimo, né, você acaba pagando um prêmio, né? Que eu sou a favor de seguro completo, né? Eu acredito que a pessoa, se ela puder fazer um seguro bem completinho, não vai dar dor de cabeça. Mas se não é a rota de avião, não teria o porquê contratar. Apareceu uma pergunta aqui na caixinha de perguntas, que a Marcela perguntou assim: seria bom o síndico profissional ter seu seguro de responsabilidade civil separado? Ou seja, uma apólice separada? Isso é Sim, interessante, isso? sim, Por quê? sim, sim. O síndico e o condomínio, né? Por causa de ampliar coberturas, né? De poder colocar todas as coberturas possíveis, danos corporais, danos morais, materiais, né? Tudo que vier a causar, ter uma cobertura, né? Aí vai de cada sinistro, mas verificar até corretor, até coberturas boas, viu? Porque assim, muitas vezes não basta você ter um seguro com um limite pequeno. Tá? Eu vou dar um exemplo de carro que eu acho que é mais fácil das pessoas entenderem. Eu já tive casos que a pessoa ela tinha um Celta e ela bateu numa BMW, né? A cobertura para danos materiais era 40 mil Uhum. reais, mas o conserto ficou mais de 100 mil reais. Ou seja, a seguradora ela vai pagar o limite da pólice e o restante é o segurado que desembolsa. Então, tem que avaliar a questão do risco, né, e conversar com o corretor para colocar uma importância segurada que seja boa, né? E lembrando que assim, no seguro condomínio, se o valor for menor, se o valor segurado for menor do que o prejuízo, o síndico vai responder por essa diferença. Então, por isso que é importante ele contratar um seguro bem contratado, conversar com o corretor e fechar uma importância segurada que corresponda a todo o prejuízo do condomínio. Perfeito. Uma ótima dica que foi deixada aí, pessoal, para ficar atento com relação a isso, porque o exemplo que você deu foi muito bom, porque tem gente que pensa assim, a gente até falou um pouquinho disso aqui atrás, né? A questão da.
Porque acaba que assim, a responsabilidade da contratação do seguro é do síndico. Tem condomínio Sim. que trabalha com a taxa de condomínio, se aumenta R$ 2, todo mundo fica contrariado, né? Então, e como o seguro ele é anual, normalmente os seguros para os condomínios dividem aí em 4 parcelas, algumas até 6 sem juros, né? Ultimamente tem aparecido aí em 10 vezes sem juros. Acho que o ideal, até para não prejudicar, porque você até comentou de levar, às vezes, determinados assuntos para uma assembleia. Eu fico um pouco Uhum. receoso com isso, porque como é uma obrigatoriedade do condomínio, e aí você leva para a assembleia, você vai dividir ali um pouco de opiniões com as pessoas, mas se o pessoal falar assim, não, não vamos fazer um seguro de vendaval esse ano, porque não choveu, não ventou, tá tudo certo. De repente dá um pé de vento lá, a culpa é de quem? Do síndico. Aí aquela pessoa na assembleia que Sim. bateu para não contratar o vendaval vai ser o primeiro que vai falar. Por que que você não contratou? Porque condomínio é desse jeito, Uhum, né? uhum. Então, É bem assim então mesmo. precisa ter muita atenção com relação a isso, nessas formas de contratação, porque a responsabilidade ela é do síndico. Então, se o síndico não contrata o Sim. seguro, tenta fazer uma economia, a responsabilidade é dele. E como você disse, associada ao assunto do carro, se for mal contratado, quem vai arcar com essa uma possível despesa a mais, querendo ou não, é o síndico, né? Então ele não tem como transferir essa Perfeito. responsabilidade para o condomínio. Então está aí mais uma vez a importância de sempre ficar atento, né? Ter pessoas, se cercar de pessoas capacitadas e gabaritadas para te dar essa prestação de serviço, porque senão depois você fica vendido, né? Sim, e assim, às vezes, né, a pessoa, principalmente em questão de veículo, né, porque veículo também tem cobertura adicional, né, você tem a cobertura básica no seguro de veículo, mas você pode pedir coberturas adicionais. E quando você pede coberturas adicionais, às vezes o valor do prêmio que você paga para a seguradora é uma diferença tão pequena que vale a pena, né? Então, assim, às vezes coloca coberturas adicionais no seguro condomínio, não vai dar uma diferença tão grande, mas vai estar coberto. Então, é importante realmente verificar com o corretor, até fazer simulações, né, de coberturas e ver os preços e os valores. Que é esse prêmio? O que é o prêmio? O prêmio é o que você dá para Bom, a seguradora? É alguma coisa que você vai ganhar? Ah, o condomínio ganhou um prêmio. Não. O que é esse prêmio, né, que está dentro dessa apólice? muitas pessoas confundem, tem até advogados, juízes que fazem essa confusão. Por quê? Porque o prêmio, a palavra prêmio, ela é muito técnica do seguro, tá? Então, prêmio é o que você paga para a seguradora, né? Então, aquele valor mensal, seja do seguro condomínio, seja do seguro veículo, seguro de vida, aquilo que você paga para a seguradora que é o prêmio. E o que você recebe da seguradora é a indenização. Né? Então, um nome diferente, a pessoa acredita que prêmio é o que recebe, mas não, é o que você paga para a seguradora. Então, prêmio é. Então, assim, para cada faixa de cobertura, garagista, responsabilidade de portões, ou responsabilidade de seguro de vida, cada uma dessas coberturas tem um prêmio que é o custo para ter aquilo coberto. Isso, aí vai aumentando, né? Conforme você vai adicionando as coberturas, o prêmio ele vai aumentando, né? O que você paga para a seguradora. E às vezes é interessante fazer essas simulações, porque às vezes o valor não é muito alto e vale a pena uma cobertura. Vamos colocar, por exemplo, de veículo, né? Danos morais. Muitas pessoas elas não fazem coberturas adicionais de danos morais. Mas aí, quando há um acidente de trânsito, que a pessoa venha a sofrer uma lesão corporal, isso gera um dano moral. Então, hoje, com esses iFood da vida, esses motoqueiros correndo igual uns loucos, e acaba tendo um acidente, se ele sofrer uma lesão corporal, ele pode pedir danos morais. E muitas apólices não têm danos morais, você precisa pedir essa cobertura e colocar um valor razoável também. Não adianta você colocar 5 mil de danos morais, porque dependendo da lesão corporal, pode ser 10, 15, 20, 30, pode chegar até 50 mil reais de danos morais, por exemplo, em caso de falecimento. Perfeito. Existe ou se você já, se existe ou se você já viu, coberturas de áreas comuns de condomínio.
que cobrem, por exemplo, um acidente, uma fatalidade dentro da área comum? Que já se aconteceu, por exemplo, crianças morrerem afogadas em piscina, ou idosos, ou que sejam jovens mesmo. Estou dando esse exemplo, mas pode ser em outro. Tem o seguro de responsabilidade civil do condomínio, né? Mas é importante também apurar a responsabilidade civil, né? O que é responsabilidade civil? É quando a pessoa age com culpa, imprudência e negligência. Então, vamos supor, por exemplo, assim, na área comum, existe o parquinho das crianças, precisa da manutenção, né? Se o condomínio ele não dá manutenção nos brinquedos e porventura quebra esse brinquedo e a criança vem a cair e a sofrer um acidente, o condomínio ele é responsável. E aí ele tem que ter esse seguro de responsabilidade civil, né? Que daí vai Uhum. indenizar. Então é importante também ter esse seguro de responsabilidade civil. E o seguro de responsabilidade civil, ele tem para todos os profissionais, tá? Para síndico, para o condomínio, para dentista, para advogado, médico. Então, o seguro de responsabilidade civil, ele tem para todas as profissões e é muito importante. É bom ter. E até para corretor também, né? Até corretor de seguro tem responsabilidade, tem seguro de responsabilidade civil para corretor. Bacana. Isso é. Então acaba que também é um item, até anotei aqui, esse responsabilidade civil, ela é aquela cobertura adicional, né? Ela também é uma cobertura adicional, e querendo ou não, ela se torna um pouco obrigatória, né? Porque ela ajuda em muitas situações dentro do condomínio, né? Sim, com certeza, com certeza. Porque, assim, a negligência, ela acontece, né? Então, por exemplo, deixar de dar uma manutenção em algum equipamento ou em algum brinquedo do parquinho, às vezes acontece, entendeu? Até nós, assim, por exemplo, em questão de veículo, né? De passar num sinal vermelho, às vezes está distraído e passa num sinal vermelho, a negligência acontece, a falha humana acontece também, né? Então, tem a falha, prejuízos naturais, né? O vendaval, o alagamento, mas também tem essa questão da falha humana, que também é grande. Eu gosto muito da participação do Eduardo nas lives, porque ele assim, as lives, eu aprendo muito, né? Recebo também muitos conhecimentos, e a gente tem algumas pessoas que acompanham, o Eduardo acompanha a gente já tem um bom tempo nas lives, ele sempre traz perguntas espetaculares. Olha a pergunta dele, que show. Doutora Graziella, é preciso ter algo adicional no seguro para condomínio que tem aluguel de antena? Olha que pergunta show. Sim, se tiver a disponibilidade, tem que contratar. Então, ou seja, Eu sou a favor da pólice completa. Eu sou a favor da pólice completa. Por quê? Porque daí o síndico fica resguardado e ele pode dormir tranquilo. Né? Eu acredito que o seguro. Eu já ouvi o seguinte, né? Pessoas perguntando assim: seguro é um investimento? Gente, o seguro ele é essencial, porque ele tem uma função social muito grande, né? De restabelecer a pessoa em caso de sinistro. Né? Então, a gente tem que avaliar, aquilo que a gente falou, avalie o risco daquele condomínio, né? Avalie o risco, vê que existe algum risco, faz a contratação. E se não tiver nenhuma cobertura adicional, pede para o corretor ir lá conversar na seguradora, até para melhorar o produto. Porque existe também essa questão da seguradora melhorar o produto dela. Né? Se vê que tem um risco que não está sendo coberto pelas seguradoras, os corretores podem reivindicar essa cobertura e melhorar o produto da própria seguradora. Então, existe esse diálogo no mercado segurador. Né? Isso que é legal, melhorar os produtos para os segurados. E seguro ele é importante para a residência, para o carro de responsabilidade civil, para você poder dormir tranquilo. Se acontecer, né, porque pode acontecer, ninguém está isento de um sinistro, de poder dormir tranquilo. e acaba que além da antena, tem muitos condomínios que têm uma fachada em ruas bem movimentadas, e normalmente é uma fachada que não tem janela, aquele paredão, né? E o pessoal normalmente aluga isso para outdoors, né? Fazer propagandas. Também é muito importante fazer constar numa pólice seguro adicional Nossa, dessa questão. esse de luminosos esses de luminosos tem várias seguradoras que têm cobertura, e se tem luminoso, faz a contratação, porque é um risco muito grande realmente. Porque pode cair, pode.
acontecer um vendaval e levar ele embora. Enfim, uma série de situações pode acontecer. Às vezes na instalação também, né, de uma lona nova, de uma manutenção de iluminação desse outdoor, né, desses luminosos. Então é importante também constar essa cobertura dentro da apólice do seguro, né? Ah, Vinícius, uma coisa que é importante é o seguinte: todas as seguradoras disponibilizam no site as condições gerais, tá? Então, o síndico terminou a live hoje e ele quer ler as condições gerais, ele pode ir lá no site da seguradora e fazer o download das condições gerais, tá? E uma coisa muito importante também, essa questão de falar para o judiciário, você ajuizar a ação e falar assim, eu não sabia que não tinha essa cobertura, hoje em dia não pega mais, tá? Por quê? Porque as seguradoras, elas também têm melhorado os contratos conforme o Código do Consumidor. Então, se você puxar as condições gerais, você vai ver que risco excluído está em negrito. uhum. Você pode olhar lá, você vai lá, você abaixa as condições gerais, você vai ver lá, riscos excluídos. E os riscos excluídos da pólice, ela vai estar até em negrito no contrato, né? Perda de direito também vai estar em negrito, para poder atender o Código do Consumidor. Tá? E essas exclusões, ela é totalmente legal, tá? Ela é totalmente legal, está dentro do Código do Consumidor, porque é inerente à atividade da seguradora. A seguradora, ela faz avaliação de risco, então ela pode se recusar a fazer o seguro, tá? Ela não é obrigada a fazer o seguro, e ela pode colocar, falar, olha, esse risco eu não vou cobrir, tá? Então ela pode colocar no contrato, esse seguro eu não vou cobrir. Se tiver em negrito, está dentro da lei, está tudo certinho. Então, por isso que é importante sentar com o corretor, puxa lá as condições gerais, senta com o corretor e vai discutir o que está coberto e o que não está coberto naquela pólice. E o que normalmente, principalmente voltado para condomínios, o que normalmente as seguradoras, infelizmente, acontece isso no Brasil, né? Às vezes as pessoas usam um pouco de má fé. Mas o que não pode faltar, o que tem que sempre estar de alerta nesses itens não cobertos que pode vir a ser um risco lá na frente? Você lembra alguma coisa que, olha, isso aqui não pode passar batido de jeito nenhum? De risco Isso. excluído? Porque, assim, o risco excluído ele vai estar todo previsto na pólice, né? O que acontece, às vezes, assim, nada impede uma discussão jurídica, tá? Quando não está muito certo o que está escrito ali, não dá para entender, você pode discutir juridicamente. Mas, por exemplo, assim, vandalismo. Vandalismo é um risco excluído, normalmente de todas as pólices, né? O risco excluído. Mas o judiciário já tem entendido que é uma cláusula abusiva. Então, se houver um vandalismo, você pode até reverter essa negativa da seguradora juridicamente. Por exemplo, nesta pandemia, né, o seguro de vida. O seguro de vida, ele não cobre pandemia, né, doença de pandemia. Então, por exemplo, o Covid estaria fora da cobertura de um seguro de vida. O que aconteceu foi aí um movimento do mercado segurador. Uma seguradora falou, eu vou cobrir. Aí as outras, para não perder os clientes, também foram na mesma onda e começaram a cobrir o Covid, entendeu? Mas era um risco excluído, né? Por isso que é importante conversar com o corretor com relação a essas exclusões, né? Agora, o que é importante na questão para não perder o direito, né? O que o segurado ele precisa fazer para não perder o direito? Primeiro, ele não pode omitir, né, e nem mentir, faltar com a verdade na hora da contratação do seguro. Então, você vai preencher um formulário, você tem que preencher corretamente, de forma mais clara, com detalhes, tudo preciso das informações, porque se você omitir informação ou mentir, né, ou faltar com a verdade numa questão de uma informação importante que altere a taxação do prêmio, aí até o Código Civil fala que a seguradora não tem o dever de indenizar. Né? Outra coisa também é esse agravamento de risco. Tá? Então, você tem que cumprir com as suas obrigações. Por exemplo, o síndico pedir essas documentações todas para os condôminos. Lá vai instalar um ar-condicionado, vai fazer uma reforma. Eu quero essas documentações. Porque daí ele pode entender também, que nem da liberação do bombeiro. Pode entender aí que é um agravamento de risco, né? E o pagamento do prêmio, que é essencial, né? Porque se não pagar o prêmio, a pólice é cancelada. É que hoje tem uma súmula do STJ, eu vou pegar aqui o número da súmula,
que diz que a seguradora ela tem que notificar o segurado sobre o atraso do prêmio, né? Então, se ela notificar, falar, olha, seu prêmio está atrasado, e aí você não pagar, aí cancela automaticamente a apólice, aí não tem jeito de discutir juridicamente. Mas ela tem que fazer essa notificação E primeiro. normalmente as apólices de seguros, elas são anuais, né? Do ciclo de 12 meses, né? Então, Ou não? houve uma alteração muito recente agora, que você pode fazer por mais de um ano. E, Agora, você pode fazer seguro por mais de um ano. Então, você pode até conversar com o segurador, com o corretor, para ver qual seguradora que oferece mais tempo de um ano. Porque um ano passa muito rápido, né? E assim, tem questões assim também muito específicas para o corretor quando muda de uma seguradora para outra, né? Então, tem coisas assim que uma não cobra, a outra cobre, não é só questão de valores, então também mudar de seguradora tem que conversar com o corretor com relação a e isso. tem também aqueles casos, Deixa eu só ver principalmente aqui. acho que para veículos acontece muito, né? A pessoa tá com um veículo lá que às vezes pegou num negócio, vai fazer uma venda, vai repassar esse veículo, faz o seguro, né? Faz lá toda a cobertura do seguro daquele veículo e divide em 12 parcelas. Ah, fiquei 2 meses com ele, paga só. Querendo ou não, ele teve um seguro com menos de 12 meses, né? Sim, mas ele pode passar o seguro. É porque assim, você pode até pedir a devolução do prêmio também que você Uhum. pagou, né? Ou você pode passar o seguro para outra pessoa. Mas para condomínios, ele é no mínimo 12 meses, com a possibilidade de ter. No mínimo, é anual, 12 meses, mas agora existe essa possibilidade de você fazer o seguro por mais de um ano. Existe essa possibilidade A agora. gente falou há, Deixa eu pegar há aqui. alguns minutos atrás, que até a Marcela comentou, né, sobre a responsabilidade, o seguro de responsabilidade civil separado. Eu tinha até um questionamento para você sobre isso, da questão de o condomínio ter mais de uma apólice. Então, isso é possível, né? Ele ter mais de uma apólice. Sim, sim, é possível, né? Desde que você cientifique as seguradoras de que você tem mais de uma pólice. Então, você vai ter que cientificar todas as seguradoras que você tem mais de uma pólice. É lógico, né, Vinícius, que assim, se você está pagando o prêmio, você tem mais de uma pólice, se porventura não ocorreu essa informação para as outras seguradoras, e a seguradora vem falar, ah, você tem duas apólices e não vou pagar, você pode discutir juridicamente isso, você pode entrar no judiciário e eu já vi decisões que o juiz fala, independente tem que pagar, E entendeu? Então, assim, por precaução, né? O que a norma diz? Você pode ter, né? Mas você tem que cientificar as outras seguradoras que você tem mais de uma pólice. E é importante dizer também que, assim, o que a gente está falando aqui é seguro patrimonial. O seguro patrimonial é restabelecer o valor do patrimônio. Então, ele não ofere lucro para uhum. ninguém, tá? Por que, por exemplo, que o seguro de veículo é mais fácil de entender? Por que você faz tabela FIP no veículo, né? Porque ele vai perdendo um valor. Então, quando você vai indenizar uma perda total, você tem que indenizar o valor daquele carro, para não oferir lucro, né? Para não ensejar fraude também. Porque, por exemplo, assim, se você vê uma oportunidade de ganhar dinheiro em cima do seguro, é fraude. Né? Isso é previsto até no Código Penal, tá? Isso é fraude, não pode oferir lucro com seguro. Perfeito. Seguro patrimonial, porque daí um seguro de pessoas é diferente, tá? Seguro de vida é diferente. Mas um seguro patrimonial não pode oferir lucro, tá? Não existe isso. Você não consegue ter lucro com seguro. E aqui, olha, a súmula, né, do STJ com relação ao prêmio é a súmula 616. Perfeito, muito bom. Uma coisa que me perguntaram, pediu para te questionar. O condomínio que já faz o seguro anual obrigatório da edificação, ele pode obrigar ou fazer das unidades e obrigar que os condôminos paguem por aquele seguro da unidade? Não entendi. Seria, por exemplo, O seguinte, o porque síndico, assim, todos vão é, o, pagar, né? o síndico vai lá e faz o seguro. Não, então. A pergunta é só, o síndico vai lá e faz o seguro da edificação. Perfeito, é obrigatório, todo mundo já paga. Ok, morreu a conversa. Mas Uhum. aí eu, como síndico, eu posso impor também em fazer o seguro dos apartamentos.
e falar, olha, Marcela, Graziela, eu fiz o seu Não, apartamento, você vai pagar mais tanto o seu seguro, eu fiz, Vinícius, do seu, você vai pagar mais tanto, ou não, esse seguro da unidade, ele é direito não, de fazer é que do assim, condomínio. o que acontece, assim, a seguradora, às vezes, quando todo mundo faz o seguro, fica mais barato, consegue um bom desconto. Então, é isso que acontece, Mas não pode entendeu? obrigar. E aí a pessoa ela vai encontrar. Não, eu acredito que não, né? O que é obrigatório é o do edifício, né? Se não tem uma lei te obrigando a fazer, né? Você só faz, você só faz se você é obrigado por lei, né? Acaba que Então, se não tiver nenhuma lei seria obrigando. mais ou menos, às vezes até para ficar mais claro, que quando você delibera na Assembleia, você pode fechar a varanda com cortina de vidro. Aí fecha quem quer. Não é todos obrigados a fechar. Seria mais ou Uhum, menos a mesma coisa, né? sim, sim. Então acaba que. Sim, e tem assim, aqueles regulamentos, mas também você não, é de vidro, não é blindex, não é? Então tem que seguir as normas também, né? Não adianta a pessoa também querer dar um jeitinho, vai lá e fecha com blindex, que daí vai mudar a fachada do prédio. Então também tem que seguir essas regras internas do próprio condomínio. Mas essa questão assim de fechar o próprio seguro do apartamento, por exemplo, é porque existe essa possibilidade. Se é em grupo, fica mais barato, fica em conta, às vezes o valor vale super a pena. Por que não fecha? Verdade. Né? Eu acho que vale a pena colocar isso para o condômino. Perfeito. E quando aciona o seguro e o seguro não quer pagar, ele recusa. Às vezes foi realmente um vendaval e derrubou lá metade do muro do condomínio, aqueles muros de vidro que é muito comum hoje, derrubou lá metade do muro de vidro e a seguradora fica recusando a pagar, fazer essa cobertura. O que fazer? O que, que o síndico tem que fazer? Então, se ela nega pagamento à indenização, ele pode entrar juridicamente e discutir o contrato, discutir a cobertura, e lembrando que o prazo é de um ano, né, para poder ajuizar. O prazo de segurado contra a seguradora é um prazo super curto, é de um ano, passa muito rápido. Eu já tive, assim, já vi vários casos de prescrição, tá? De prescrição, porque demora mais de um ano para entrar com a ação. Então, aconteceu o sinistro, a seguradora negou o pagamento, já procura o advogado, já conversa com o advogado para poder ajuizar a ação e ver essa discussão. Que também, por exemplo, assim, que eu até separei algumas jurisprudências da questão da depreciação. Tem muita gente, assim, a maioria das ações que eu pesquisei aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo discute depreciação, né? Então, o contrato de seguro, ele prevê assim a depreciação do bem. Uhum. Por quê? Porque é aquilo que a gente falou. Ela vai indenizar o valor, né? Não é para oferir lucro. Então, ela prevê uma tabelinha de depreciação. Então, é importante até a pessoa olhar a tabelinha de depreciação do contrato de seguro, né? E aí a pessoa acaba ajuizando a ação para discutir isso, mas está previsto contratualmente também, né? E é aquilo que eu falei, nessas jurisprudências, os desembargadores colocam, olha, você não pode alegar ignorância, porque está ali o contrato, está à disposição, então tem que ler o contrato realmente. Perfeito. Graziela, Né? E essa questão da depreciação, oi, tá é o terminando? que eu ia falar, olha só, não parece, né? Mas está faltando pouco mais de 2 minutos, 1 minuto, 2 minutos. Nossa, Eu gente, que... passou muito Passou muito rápido. rápido. Eu quero deixar aqui, ó, registrado um convite. Nós vamos de novo retomar esse assunto numa outra live, para abordar mais temas, né? Acaba Sim. que gostei muito aqui da participação do pessoal, muitas perguntas, muita gente questionando. É, vou deixar aqui 1 minuto para você deixar seus agradecimentos, que eu gosto de. A live a gente poderia fazer aqui se estender, mas eu gosto de publicar lá no Instagram bonitinho, com a capinha, então não pode passar de 60 minutos. Agradeço muito, fico muito feliz. Parece que a gente começou agora e já acabou. Foi top, adorei ter esse Nossa, encontro aqui mesmo. com você para a gente falar sobre seguros. Nós vamos ter um outro encontro em breve e agradeço muito. Vou deixar aqui 40 segundos para você agradecer, fazer suas considerações. Vinícius, muito obrigada pelo convite. Eu fico muito feliz em difundir aí a cultura do seguro no Brasil. Tem muito assunto ainda para ser tratado com relação
ao Seguro Condomínio. Então, já o convite está aceito, depois a gente marca uma nova live. E as pessoas que querem conhecer um pouquinho mais também sobre contrato de seguro, é só me seguir lá no Instagram, que eu coloco dicas praticamente diariamente para todos lá. E qualquer dúvida também pode me mandar um direct, que daí a gente vai conversando e compartilhando conhecimentos. Perfeito. Graziela, muito obrigado, boa noite. Boa noite a todo mundo que esteve com a gente. Um Feliz Natal para todo mundo, né? Essa semana, a semana de Natal. Muita paz, muita alegria, muita união para todos. Se cuidem e a gente se vê em breve, tá bom? Tchau, Feliz Natal para todo mundo. Obrigadão, tchau, tchau. Tchau, tchau. Pessoal, é isso aí, obrigado. Boa noite a todos. Até semana que vem. Tchau, tchau. Boa noite.